Meu filho olha para mim como se eu fosse uma estranha pedindo esmola na porta da casa dele. Durma na rua, mãe. 4 palavras. Apenas 4 palavras que destroem 69 anos de vida, 42 anos de maternidade, décadas de sacrifícios que ele nunca viu porque estava ocupado sendo criança, sendo adolescente, sendo o homem que agora me vira as costas. Não choro, não imploro. Apenas olho para ele, para o homem que carreguei no ventre, que embalei nas madrugadas, que defendi quando o mundo inteiro duvidava, e vejo um estranho. Viro as costas e saio, devagar, com a dignidade que ele tentou arrancar de mim, mas não conseguiu. A justiça tem memória, e eu também. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. 3 meses antes, minha vida ainda tinha endereço. Era uma casa simples no bairro de Vila Mariana, em São Paulo. 2 quartos, sala pequena, uma cozinha onde o azulejo já estava desbotado pelo tempo, mas era minha. Cada rachadura na parede contava uma história. A marca no batente da porta da cozinha, onde media a altura do Rafael quando criança. A mancha de café na parede da sala, de quando ele derrubou a xícara correndo para me abraçar no Dia das Mães. 42 anos naquela casa. 42 anos construindo memórias que agora cabem em 3 caixas de papelão. Tudo começou quando o Banco Central aumentou os juros pela 6ª vez consecutiva. Eu nem entendia bem o que isso significava na prática. Só sabia que a prestação da casa, que eu tinha conseguido refinanciar anos atrás quando fiquei viúva, passou de 1.200 para quase 3.000 reais da noite para o dia. Eu recebia um salário mínimo e meio trabalhando como auxiliar de limpeza em um prédio comercial na Avenida Paulista. Acordava às 4 da manhã, pegava 2 ônibus, limpava 17 andares, voltava para casa com as costas doendo e os joelhos reclamando. Aos 69 anos, meu corpo já não aguentava o mesmo ritmo de antes. Mas eu insistia. Precisava insistir. Durante 3 meses tentei negociar com o banco. Liguei, mandei cartas, fui pessoalmente à agência. A atendente, uma moça jovem de unhas bem feitas e sorriso profissional, me explicou com aquela paciência condescendente que usam com idosos. A senhora entende que as condições do mercado mudaram, né? A gente não pode fazer exceções. Exceções. Como se 42 anos pagando em dia fossem apenas números em uma planilha. Tentei um empréstimo consignado, mas meu salário mal cobria os juros. Vendi as poucas joias que tinha. A aliança de casamento que já estava fina de tanto uso, um par de brincos de prata que ganhei da minha mãe, o relógio do meu marido. Consegui pagar mais 2 meses. Depois, não havia mais nada para vender. Rafael sabia de tudo isso. Eu ligava para ele todas as semanas. Contava sobre as dificuldades, sobre o medo de perder a casa, sobre as noites sem dormir calculando e recalculando contas que nunca fechavam. Fica tranquila, mãe. Vai dar tudo certo. Você sempre deu um jeito, não foi? Sempre dei um jeito. Sempre fui eu quem deu um jeito. Quando o pai dele morreu num acidente de moto, Rafael tinha 15 anos. Eu tinha 39 e nenhuma ideia de como criar um adolescente sozinha, pagar as contas e lidar com a dor que não me deixava respirar. Mas dei um jeito. Trabalhei em 2, 3 empregos ao mesmo tempo. Limpeza pela manhã, cozinha à tarde, faxina à noite. Voltava para casa quando Rafael já estava dormindo. Saía antes dele acordar. Deixava bilhetes na geladeira. Tem comida pronta. Estude bastante. Te amo. Nunca faltou comida na nossa mesa. Nunca faltaram livros para a escola. Nunca faltou roupa limpa, remédio quando estava doente, mesada para sair com os amigos. O que faltou? Talvez minha presença. Talvez conversas mais longas. Talvez eu devesse ter dito não mais vezes, colocado limites, ensinado que dignidade não se compra em prestações. Mas naquela época, eu só sabia trabalhar e sobreviver. Rafael se formou em engenharia na USP. Eu estava lá na colação de grau, de vestido novo comprado em 3 vezes no cartão, com os olhos cheios de lágrimas, vendo meu filho receber o diploma. Pensei, valeu a pena. Cada madrugada, cada dor nas costas, cada sacrifício. Valeu a pena. Ele conseguiu um emprego bom em uma multinacional. Casou-se com a Mariana, uma moça bonita, educada, de família bem estruturada. Compraram um apartamento em Perdizes, um bairro nobre. 3 quartos, 2 vagas na garagem, sacada com churrasqueira. Eu visitava raramente.
Sempre me sentia deslocada ali, com minha roupa simples e minhas mãos calejadas, sentada no sofá de couro branco enquanto Mariana servia café em xícaras de porcelana. A senhora não quer ficar para o almoço, dona Helena? Ela perguntava, educada, mas com aquele tom que deixava claro que era mais protocolo que convite. Não, obrigada, filha. Tenho que voltar. Amanhã trabalho cedo. Rafael quase nunca me visitava, sempre ocupado. Reuniões, viagens a trabalho, compromissos com a família da esposa. Quando eu ligava, ele atendia rápido. Oi, mãe, está tudo bem? Desculpa, estou em uma reunião. Te ligo depois. Nunca ligava depois, mas eu entendia. Ele tinha construído uma vida, estava progredindo. Não podia ficar preso às memórias de uma infância difícil, de uma mãe que cheirava a sabão e desinfetante, até que chegou o dia da notificação. Despejo. 45 dias para desocupar o imóvel. Sentei na cozinha, com o papel tremendo nas mãos, e pela primeira vez em décadas me permiti chorar. Não aquele choro contido, discreto. Chorei alto, com soluços que saíam do fundo do peito, com a sensação de que tudo que eu tinha construído estava desmoronando. Liguei para Rafael. Filho, preciso falar com você. É urgente. Mãe, estou saindo para uma apresentação. Pode ser rápido? Vão tomar a casa. Recebi o despejo. Não sei o que fazer. Silêncio do outro lado. Um silêncio longo demais. Mãe, você não tentou refinanciar? Pedir um empréstimo? Tentei tudo, Rafael. Tudo. Não tem mais jeito. Vão me tirar daqui em 45 dias. Outro silêncio. Olha, mãe, Estamos com as contas apertadas aqui também. Mariana está querendo trocar o carro e a gente está planejando uma viagem em dezembro. Não posso ajudar agora. Mas você vai dar um jeito. Sempre deu, não foi? Ele desligou. Eu fiquei segurando o telefone, olhando para a tela preta, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meu filho, o mesmo que eu embalei quando tinha febre, que levei nas costas quando estava cansado demais para andar, que alimentei com a comida que eu deixava de comer para que não faltasse no prato dele. Tinha acabado de me dizer que trocar de carro era mais importante do que me ajudar a não ficar na rua. Os 45 dias passaram como um borrão. Vendi os móveis. Quase tudo foi para sebos e brechós. A mesa da cozinha onde comemos juntos por tantos anos saiu por R$ 50. O sofá da sala, onde Rafael fazia lição de casa enquanto eu cozinhava, foi para um casal jovem por 80. A cama de casal, onde dormi sozinha desde que meu marido morreu, ninguém quis. Deixei na calçada. No último dia, coloquei minhas roupas, alguns documentos e 3 fotos em uma mala velha. Olhei para a casa vazia. As paredes nuas, o chão sem tapete. Os cômodos ecoando com memórias que só eu ainda carregava. Fechei a porta pela última vez. Não olhei para trás. Passei uma semana dormindo na casa de uma colega de trabalho, a Neuza. Ela morava em um barraco na favela de Paraisópolis com os 3 filhos e a mãe doente. Mesmo assim, abriu espaço para mim no chão da sala. Me deu um colchonete fino e um cobertor. Dona Helena, a senhora fica o tempo que precisar. A gente se vira. A gente se vira. As pessoas que não têm nada sempre encontram espaço para mais um. Os que têm de sobra nunca têm espaço suficiente. Mas eu não podia ficar. Já eram muitas bocas para alimentar naquela casa. Eu seria apenas mais um peso. Foi quando liguei para o Rafael novamente. Filho, preciso de ajuda. Perdi a casa. Estou precisando de um lugar para ficar. Só por uns dias, até eu me organizar. Mãe, você não pode ficar aqui. A gente não tem espaço. 3 quartos. 2 vagas. Sacada com churrasqueira. Não tinham espaço. Rafael, é só por alguns dias. Eu durmo no sofá, não vou atrapalhar. Só até eu... Mãe, a Mariana não vai aceitar. Ela tem as coisas dela organizadas de um jeito específico. E a gente tem nossa rotina. Não dá. Rafael, eu sou sua mãe. Eu sei, mãe, mas não dá. Você vai ter que dar um jeito. Sempre deu, não foi? Sempre dei um jeito. Desliguei o telefone. Peguei minha mala. Peguei o endereço que a Neuza tinha me dado. Uma fundação que acolhia pessoas em situação de rua na Zona Leste. Mas antes, decidi fazer uma última tentativa. Fui até o apartamento em Perdizes. Toquei a campainha. Mariana abriu, surpresa. Dona Helena? O Rafael não está. Ele foi... Eu sei. Vim falar com você. Entrei sem ser convidada. Sentei no sofá de couro branco. Coloquei a mala no chão. Mariana, vou ser direta. Perdi minha casa.
Não tenho para onde ir. Preciso ficar aqui alguns dias. Ela ficou pálida. Dona Helena, a gente conversou sobre isso. O Rafael disse que... Eu sei o que ele disse, mas ele não está aqui. E eu estou. E eu sou a mãe dele, Mariana. A mãe que trabalhou a vida inteira para que ele pudesse estar aqui, neste apartamento com você. Ela olhou para mim com uma mistura de pena e desconforto. Eu vou ligar para ele. Ligou. Falou baixo. Mas eu ouvi tudo. Amor, sua mãe está aqui. Ela quer ficar. Eu não sei o que fazer. Você precisa vir agora. Rafael chegou 20 minutos depois. Entrou pela porta como um furacão. O rosto vermelho, a respiração pesada. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Vim pedir ajuda. De novo. Eu já te falei que não dá. Rafael, eu sou sua mãe. Você não pode me deixar na rua. Ele me olhou. E naquele olhar, vi tudo que eu tinha me recusado a ver durante anos. O ressentimento, a vergonha, a impaciência. Mãe, a senhora sempre foi muito boa em se vitimizar. Sempre fez de tudo para que eu me sentisse culpado. Mas eu tenho minha vida agora, minhas responsabilidades. Não posso carregar a senhora nas costas para sempre. Carregar nas costas, como se eu fosse um fardo, como se tudo que eu tinha feito fosse apenas peso. Rafael, eu nunca pedi nada de você. Apenas estou pedindo um lugar para dormir. Alguns dias. E eu estou dizendo que não dá. A senhora precisa entender que... Que o quê, Rafael? Que eu não tenho mais serventia? Que agora que você tem seu diploma, seu emprego, sua vida confortável, a mãe que te criou sozinha é só um estorvo? Ele apertou os punhos, respirou fundo e então disse: Durma na rua, mãe. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Até Mariana ficou paralisada com a mão na boca. Eu me levantei, peguei minha mala, olhei para ele uma última vez. Você vai se arrepender dessas palavras. É uma ameaça? Não. É uma promessa. Saí daquele apartamento com a coluna ereta, os ombros firmes, os olhos secos. Não dei a ele a satisfação de me ver quebrada. Na rua parei, respirei fundo, olhei para o céu de São Paulo, cinza e indiferente, e tomei uma decisão. Se meu filho não tinha memória, a justiça teria. A Fundação Esperança ficava em Itaquera, na zona leste de São Paulo. 3 ônibus, 2 horas de viagem. Minha mala pesando no colo porque não cabia no bagageiro lotado. O calor de março entrando pelas janelas abertas, trazendo o cheiro de óleo diesel e de suor de quem também acordou antes do sol para sobreviver mais um dia. Desci na Avenida Campanella, em frente a um portão verde desbotado com uma placa simples: Fundação Esperança, Acolhimento e Assistência Social. Toquei a campainha. Uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque, abriu o portão. Tinha olhos cansados, mas gentis. O tipo de gentileza que nasce de ter visto sofrimento demais para julgar qualquer um. Boa tarde. Posso ajudar? Eu preciso de um lugar para ficar. Me disseram que aqui... Ela não me deixou terminar. Apenas abriu o portão completamente. Entre. Meu nome é Vera. Seja bem-vinda. O prédio era antigo, com paredes descascadas e piso de cimento frio, mas estava limpo, organizado. Havia vasos com plantas na entrada, cartazes coloridos nas paredes com frases motivacionais, cheiro de café vindo de algum lugar lá dentro. Vera me levou até uma sala pequena, com 2 cadeiras de plástico e uma mesa de fórmica riscada. Sentou-se na minha frente com uma prancheta e uma caneta. Vou precisar fazer algumas perguntas para o cadastro, tudo bem? Respondi tudo mecanicamente. Nome completo, data de nascimento, último endereço, situação atual. Motivo de estar ali. Quando cheguei na parte sobre família, travei. Tem algum parente que possa ajudá-la? Silêncio. Tenho um filho. Ele sabe da sua situação? Sabe. Vera me olhou por cima dos óculos de leitura. Não disse nada. Apenas anotou. Sem suporte familiar. 4 palavras que resumiam 42 anos de maternidade. A senhora vai ficar no dormitório feminino. São 8 beliches. Cada pessoa tem direito a uma cama, um armário pequeno e uma toalha. O café da manhã é às 7, almoço ao meio-dia, jantar às 6. Temos também oficinas de artesanato, aulas de informática e reuniões com assistentes sociais. A senhora está registrada? Registrada? CLT, trabalho formal. Estou. Sou auxiliar de limpeza. Ótimo. Vou te conectar com a doutora Cláudia. Ela é advogada voluntária aqui da Fundação.
pode te ajudar com algumas questões legais. Advogada. A palavra ficou ecoando na minha cabeça. Vera me levou até o dormitório. 8 beliches de ferro, colchões finos cobertos com lençóis brancos puídos, mas limpos. Havia mulheres de todas as idades. Uma senhora de cabelos completamente brancos dobrava roupas em silêncio. 2 mulheres mais jovens conversavam baixo, sentadas em suas camas. Uma menina, não devia ter mais de 20 anos, segurava uma criança no colo e cantarolava uma cantiga de ninar. Aqui é seu espaço, dona Helena. A cama 6. O armário está vazio. Pode usar à vontade. Coloquei minha mala em cima do colchão. Sentei. Olhei ao redor. Isso era minha vida agora. 69 anos. Uma vida inteira de trabalho. E eu estava num abrigo, dormindo num beliche, dividindo espaço com estranhas que, de repente, eram mais família do que meu próprio filho. Não chorei. Já não tinha mais lágrimas. Apenas deitei no colchão duro, olhei para o teto rachado e tentei entender como tinha chegado até ali. Os primeiros dias na fundação foram estranhos. Acordar com o barulho de 8 mulheres se preparando para o dia. Fila para o banheiro. Café da manhã coletivo. Pão com margarina, café com leite, banana. Simples, mas farto. Ninguém passava fome ali. Eu continuava trabalhando. Saía às 5 da manhã. Pegava 2 ônibus até a Paulista. Limpava os 17 andares. Voltava no final da tarde destruída. Tomava banho, jantava e desmaiava na cama. As outras mulheres começaram a conversar comigo. A dona Irene, a senhora de cabelos brancos, tinha sido despejada depois que o filho se viciou em drogas e vendeu a casa da família. A Jéssica, a menina jovem com o bebê, tinha fugido de um marido violento e não tinha para onde ir. A Carla e a Beatriz eram irmãs que perderam os pais num incêndio e estavam juntando dinheiro para alugar um lugar. Cada uma tinha uma história, cada uma tinha uma ferida, e todas elas, de alguma forma, tinham sido abandonadas por quem deveria protegê-las. Dona Helena, a senhora tem filho, né? Jéssica perguntou uma noite enquanto embalava a bebê para dormir. Tenho. Ele sabe que a senhora está aqui? Sabe. E não fez nada? Silêncio. Ele me disse para dormir na rua. As mulheres ficaram em silêncio. Até a bebê parou de choramingar. Foi Dona Irene quem falou, com aquela voz cansada de quem já viveu demais. Filho que esquece a mãe não merece ser chamado de filho. Na segunda semana, Vera me chamou para uma reunião com a doutora Cláudia. A sala era minúscula, com uma mesa cheia de papéis, um ventilador barulhento no canto e um quadro branco cheio de anotações sobre leis e direitos. Doutora Cláudia era uma mulher negra de uns 40 anos, cabelos crespos presos num coque alto, óculos de armação vermelha e uma energia que parecia não caber naquele espaço pequeno. Dona Helena, senta aqui, por favor. A Vera me contou sua situação. Vamos ver o que a gente pode fazer. Sentei. Ela abriu uma pasta com meu cadastro. A senhora tem 69 anos, trabalha formalmente, tem um filho de 42 anos, casado, engenheiro, mora em Perdizes. Correto? Correto. E ele se recusou a ajudá-la quando a senhora perdeu a casa? Sim. Qual foi exatamente a fala dele? Respirei fundo. Ele disse: "Durma na rua, mãe." Cláudia parou de escrever. Tirou os óculos, me olhou nos olhos. Dona Helena, a senhora sabe que existe uma lei no Brasil que obriga filhos adultos a proverem alimentos para pais idosos em situação de necessidade? Pisquei. Como assim? Alimentos, pensão alimentícia. Não é só de pais para filhos. Quando os pais envelhecem e não têm condições de se sustentar, os filhos têm a obrigação legal de ajudar. Está no Código Civil, artigo 1694, e também no Estatuto do Idoso. Fiquei em silêncio, processando aquelas palavras. Pensão do meu filho? Exatamente. A senhora criou ele sozinha, correto? Trabalhou a vida toda para que ele tivesse estudo, casa, comida? Sim. E agora ele tem condições financeiras de ajudá-la? Tem. Ele ganha bem. Mora num apartamento grande, tem carro, viaja. Cláudia assentiu, fazendo anotações. Então a gente tem um caso. A senhora quer processar seu filho? Processar. Meu filho. A criança que carreguei no colo, o menino que chorou no meu ombro quando o pai morreu, o homem que me disse para dormir na rua. Eu... não sei. Cláudia se inclinou na cadeira. Olha, dona Helena, eu entendo que isso é difícil. Ninguém quer processar o próprio filho.
Mas a senhora precisa entender uma coisa. Isso não é vingança, é justiça. A senhora tem direito, por lei, de receber ajuda dele. E ele tem obrigação, por lei, de dar essa ajuda. Não é favor, é dever. Mas e se isso piorar as coisas entre a gente? Com todo respeito, dona Helena. Como pode piorar? Ele já te mandou dormir na rua. Não atende suas ligações. Te deixou num abrigo. O que tem de pior que isso? Ela tinha razão. Se a gente entrar com o processo, o que acontece? A gente apresenta os fatos. A situação da senhora, os rendimentos dele, a recusa em ajudar. O juiz vai analisar e, muito provavelmente, vai determinar que ele pague uma pensão mensal. Não vai ser muito, mas vai ser o suficiente para a senhora alugar um lugar e ter dignidade. Dignidade. Essa palavra de novo. Quanto tempo demora? Depende. Pode ser meses, pode ser um ano. Mas a gente pode pedir tutela de urgência, que acelera o processo, especialmente considerando a idade da senhora e a situação de vulnerabilidade. Fiquei em silêncio. Cláudia esperou. Dona Helena, posso te dar um conselho? Não como advogada, mas como filha e como ser humano. Assenti. Maternidade não é sacrifício eterno. A gente cria os filhos, dá tudo o que pode, ama incondicionalmente. Mas chega um momento em que eles precisam retribuir, não por obrigação emocional, por responsabilidade humana. Seu filho esqueceu disso. E às vezes, a única forma de fazer alguém lembrar é através da justiça. Pensei no Rafael, no menino que ele foi, no homem que ele se tornou. Pensei em todas as vezes que dormi com fome para que ele comesse. Todas as vezes que trabalhei doente para que ele tivesse remédio. Todas as vezes que engoli humilhação, cansaço, dor para que ele tivesse um futuro melhor. E pensei nas palavras dele. Durma na rua, mãe. Eu quero processar. Cláudia sorriu. Não era um sorriso de vitória. Era um sorriso de solidariedade. Então vamos fazer justiça. O processo foi protocolado numa manhã de quinta-feira. Ação de alimentos em favor de ascendente. Autora: Helena Maria dos Santos. Réu: Rafael dos Santos Oliveira. Cláudia me explicou que Rafael seria notificado oficialmente. Teria que comparecer a uma audiência. Teria que explicar ao juiz por que se recusou a ajudar a própria mãe. Ele vai ficar com raiva, dona Helena. Vai te ligar. Talvez te procurar. Esteja preparada. Eu sei, mas eu não sabia. Não estava preparada para o que viria. Rafael ligou 3 dias depois. Era sábado, 10 da manhã. Eu estava no pátio da fundação, ajudando a Jéssica a pendurar as roupas do bebê no varal. O celular tocou. Número dele. Atendi. Alô? Que porra é essa, mãe? Nenhum oi. Nenhum como você está. Só grito. Rafael, você me processou? Você tá processando seu próprio filho? Eu recebi uma notificação aqui. Pensão alimentícia. Você enlouqueceu? Respirei fundo. As outras mulheres no pátio olharam para mim. Afastei-me um pouco, buscando privacidade. Rafael, eu preciso de ajuda. Você se recusou a me ajudar. Então procurei meus direitos. Direitos? Que direitos? Eu não te devo nada. Você me deve, sim, por lei. Eu não acredito que você está fazendo isso. Você está me envergonhando. Sabe o que vão falar no meu trabalho se souberem disso? Que eu sou um filho desnaturado que abandonou a mãe? E não é? Silêncio. Você não me mandou dormir na rua, Rafael? Ou eu imaginei isso? Eu estava nervoso. Você apareceu lá em casa sem avisar. Constrangeu a Mariana. Fez um escândalo. Eu pedi ajuda. Isso não é escândalo. É desespero. E eu já falei que não posso ajudar. A gente tem contas, mãe. Não é só chegar e morar aqui. Eu não estou pedindo para morar aí. Estou pedindo uma ajuda para eu alugar um lugar. Algo simples. E por que eu tenho que pagar por isso? Porque eu paguei pela sua vida inteira, Rafael. Outro silêncio. Mais longo. Mais pesado. Mãe, você sempre joga isso na minha cara. Sempre. Como se eu pedisse para nascer. Como se eu tivesse culpa das suas escolhas. Minhas escolhas foram te criar, te dar educação, te dar amor. Isso não é jogar na cara, é lembrar quem você é e de onde veio. Eu sei de onde vim, e é exatamente por isso que eu construí uma vida diferente, para não depender de ninguém, para não ficar mendigando. A palavra me atravessou como uma faca. Mendigar? É isso que você acha que eu estou fazendo? Não é? Você vai na casa dos outros pedindo lugar para dormir,
Agora me processa por dinheiro. O que mais você quer, mãe? Eu quero que você seja meu filho. Só isso. Ele não respondeu. Sabe onde eu estou agora, Rafael? Num abrigo, dormindo num beliche, dividindo banheiro com 8 mulheres, trabalhando igual uma condenada aos 69 anos, enquanto você está no seu apartamento de 3 quartos, planejando suas viagens, trocando de carro. Isso foi uma escolha sua. Foi uma escolha sua me deixar aqui. Eu não vou pagar essa pensão. Você não vai ter escolha. O juiz vai decidir. A gente vai ver. Ele desligou. Fiquei parada no meio do pátio, segurando o telefone, tremendo. Dona Irene se aproximou, colocou a mão no meu ombro. Ele gritou? Assenti. Filhos sempre gritam quando percebem que não podem mais controlar a mãe. A audiência foi marcada para dali a 1 mês. Enquanto isso, minha vida continuava. Trabalho, fundação, noites sem dormir pensando no que ia acontecer. Comecei a frequentar as oficinas de artesanato. Aprendi a fazer crochê. Não porque gostasse, mas porque precisava ocupar a cabeça. Precisava fazer alguma coisa que não fosse pensar no Rafael, no processo, no futuro incerto. Foi numa dessas oficinas que conheci Dona Joana. Ela tinha 74 anos, era pequenininha, toda enrugada, mas tinha um sorriso que iluminava a sala inteira. Estava na fundação fazia 3 anos. 3 anos? Perguntei chocada. É, minha filha. Eu não tenho mais ninguém. Meu marido morreu, meus filhos moram longe, não ligam. Aqui virou minha casa. Mas a senhora não quer sair? Ter um lugar seu? Ela me olhou com aqueles olhinhos pequenos, brilhantes. Lugar não é parede, minha querida. É onde te tratam com respeito. Aqui, eu sou alguém. Lá fora, eu era só uma velha estorvo. Estorvo. A mesma palavra que eu tinha certeza que Rafael usava quando pensava em mim. Dona Joana, a senhora não sente falta da família? Família é quem cuida da gente. E essas meninas aqui, apontou para as outras mulheres, cuidam de mim mais do que meus próprios filhos algum dia cuidaram. Aquilo me fez pensar, será que Rafael sentia alguma coisa? Será que ele dormia bem à noite, sabendo que a mãe dele estava num abrigo? Ou será que ele já tinha me apagado completamente da vida dele? 2 semanas antes da audiência, recebi uma mensagem da Mariana. Dona Helena, podemos conversar? Fiquei surpresa. Ela nunca tinha falado comigo diretamente. Sempre através do Rafael. Podemos. Quando? Amanhã à tarde? Tem uma cafeteria perto da fundação. Posso te buscar? Estranhei, mas aceitei. No dia seguinte, Mariana chegou num carro branco impecável. Saiu com roupa de academia, óculos escuros, cabelo preso num rabo de cavalo perfeito. Parecia deslocada ali, naquele bairro pobre, naquela rua sem asfalto. Entramos na cafeteria. Ela pediu um cappuccino. Eu, um café simples. Não podia pagar mais que isso. Ficamos em silêncio por um tempo. Ela mexia na xícara, evitando o meu olhar. Dona Helena, eu vim falar sobre o processo. Imaginei. O Rafael está descontrolado. Não está dormindo, não está comendo direito. Ele acha que a senhora está fazendo isso para humilhá-lo. Não é sobre ele, é sobre mim. Ela mordeu o lábio. Eu entendo, eu realmente entendo, mas a senhora não pode desistir? Olhei para ela, para aquela mulher que tinha tudo. Casa, carro, marido, conforto. Mariana, você tem mãe? Tenho. E se sua mãe estivesse dormindo num abrigo, você deixaria? Ela desviou o olhar. Não. Então por que você acha aceitável que eu durma? Silêncio. Eu sei que o Rafael foi grosso. Eu estava lá. Eu ouvi. E eu não concordei. Mas ele estava estressado, a gente estava passando por problemas financeiros. Problemas financeiros? Vocês têm apartamento próprio, carro do ano, viajam. Que problemas financeiros são esses? Ela suspirou. A gente tem dívidas. A gente vive no limite. Tudo que a gente tem é na base do crédito. E eu vivo na base do nada. E ainda assim, paguei a vida inteira. E agora estou pedindo para ser vista. Só isso. Mariana limpou uma lágrima que teimava em cair. Dona Helena, eu vou ser sincera. Eu tenho medo que esse processo destrua nosso casamento. O Rafael está obcecado com isso. Ele fala que a senhora traiu ele, que a senhora virou as costas. Eu ri. Um riso amargo, sem humor. Eu que virei as costas. Ela ficou quieta. Mariana, eu vou te contar uma coisa que talvez o Rafael nunca tenha te contado. Quando ele era criança, teve uma pneumonia grave.
Os médicos disseram que ele precisava de um remédio importado, caríssimo. Eu não tinha dinheiro, então vendi o único bem que eu tinha, a minha aliança de casamento, para salvar meu filho. Ele nunca soube disso, porque mães não cobram nota. Mães só dão, e dão, e dão, até não ter mais nada para dar. E quando chegam nesse ponto, descobrem que ninguém se importa. Mariana chorava abertamente agora. Eu sinto muito, dona Helena. Eu também. Sinto muito pelo Rafael, porque ele se tornou o tipo de homem que eu criei ele para nunca ser. Levantei, peguei minha bolsa. Obrigada pelo café, mas não vou desistir do processo. Saí da cafeteria e voltei para a fundação com o peito apertado, mas com a certeza de que estava fazendo a coisa certa. A audiência se aproximava, e eu estava pronta. O Fórum Central de São Paulo fica na Praça João Mendes, no coração da cidade. É um prédio imponente, de arquitetura clássica, com colunas largas e escadarias intermináveis. Quando criança, eu passava por ali de ônibus e achava que era um palácio. Nunca imaginei que um dia entraria ali como autora de um processo contra meu próprio filho. A audiência estava marcada para as 9 da manhã de uma terça-feira. Acordei às 5. Não porque precisasse, a fundação ficava longe, mas não tão longe assim, mas porque não consegui dormir. Passei a noite inteira revirando na cama, ensaiando mentalmente o que ia dizer, como ia me comportar, como ia olhar para o Rafael sem desmoronar. Dona Irene percebeu que eu estava acordada. Dona Helena, hoje é o dia, né? É. A senhora vai arrasar. Vai ver. Ela se levantou, foi até seu armário e voltou com um lenço de seda azul desbotado. Põe isso. Dá sorte. Minha mãe me deu antes de morrer. Disse que era para eu usar quando precisasse de força. Peguei o lenço, passei a mão no tecido macio velho. Dona Irene, eu não posso aceitar. É uma lembrança da sua mãe. É por isso mesmo que eu quero que você use. Mãe sabe quando outra mãe está precisando de ajuda. Usa. E depois devolve. Com Vitória. Amarrei o lenço no pescoço. Senti um calor estranho, como se alguém tivesse me abraçado por trás. Vesti minha melhor roupa. Uma calça preta que comprei no brechó, uma blusa branca que Jéssica tinha passado para mim na noite anterior, um sapato fechado preto que apertava um pouco, mas dava um ar mais sério. Prendi o cabelo num coque. Passei um batom clarinho que achei no fundo da bolsa. Olhei no espelho rachado do banheiro coletivo. Eu parecia uma mulher indo para uma entrevista de emprego, ou para um funeral. Talvez fosse os dois. Cláudia me encontrou na entrada do fórum às 8h40. Ela estava com um tailleur azul marinho, pasta de couro debaixo do braço, cabelo preso impecavelmente. Parecia 10 vezes mais alta, mais confiante, mais poderosa do que quando estávamos na salinha apertada da fundação. Dona Helena, está linda. Pronta? Não, mas vamos. Subimos as escadas. O fórum estava cheio de gente. Advogados conversando em grupinhos, pessoas sentadas nos bancos de madeira folheando processos, seguranças revistando bolsas. Entramos na sala de audiências número 14. Vara de família. Era uma sala pequena, com paredes bege, uma mesa grande no centro, bandeira do Brasil numa haste ao lado da mesa do juiz. Cheiro de papel velho e café requentado. Sentamos do lado esquerdo. Cláudia organizou os documentos na mesa. Ele ainda não chegou, mas vai chegar. Eles sempre chegam. Respira fundo, Dona Helena. Você está do lado da justiça. Justiça. Será que a justiça se importava com mães abandonadas? A porta se abriu. Rafael entrou. Estava de terno cinza, gravata azul, sapato preto brilhante. Parecia saído de uma reunião de negócios. Ao lado dele, um advogado alto, grisalho, de óculos dourados caros. Parecia o tipo de advogado que cobrava R$ 5.000 só para apertar a mão do cliente. Rafael me viu. Seus olhos encontraram os meus. Não havia nada neles, nem raiva, nem tristeza, nem arrependimento. Só uma frieza distante, como se eu fosse uma estranha. Ele se sentou do outro lado. Nem cumprimentou, nem acenou. Apenas sentou e ficou olhando para a frente. Meu coração disparou. Minhas mãos suaram. Cláudia percebeu e segurou minha mão debaixo da mesa. Está tudo bem. Foca no juiz, não nele. 2 minutos depois, a porta do fundo se abriu. Todos se levantaram. Juíza doutora Fernanda Coelho presidindo a audiência. A juíza entrou. Era uma mulher de uns 55 anos, cabelos curtos, óculos de grau, expressão séria mas não cruel. Sentou-se, ajeitou a toga preta, abriu o processo. Podem sentar.
Ela folheou os documentos em silêncio por alguns instantes que pareceram horas. Depois tirou os óculos e olhou para nós. Ação de alimentos. Autora: Helena Maria dos Santos. Réu: Rafael dos Santos Oliveira. Relação: mãe e filho. Correto? Sim, Excelência, Cláudia respondeu. Sim, o advogado de Rafael confirmou. A juíza se virou para mim. Dona Helena, a senhora pode me explicar com suas próprias palavras por que está aqui hoje? Minha boca secou. Olhei para Cláudia. Ela assentiu levemente. Respirei fundo. Excelência, perdi minha casa há 3 meses. Não consegui pagar as prestações depois que os juros aumentaram. Tentei pedir ajuda ao meu filho, mas ele se recusou a me ajudar. Fui parar num abrigo. Agora estou pedindo apenas uma pensão para conseguir alugar um lugar simples e ter dignidade na minha velhice. A juíza anotou algo. Depois olhou para Rafael. Senhor Rafael, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Rafael se ajeitou na cadeira. Colocou as mãos sobre a mesa, a postura ereta. Parecia estar numa apresentação corporativa. Excelência, eu não abandonei minha mãe. Eu apenas não tenho condições de sustentá-la. Tenho minhas próprias responsabilidades financeiras, minha esposa, minha casa, minhas contas. Não posso assumir mais uma obrigação. A juíza ergueu uma sobrancelha. O senhor é engenheiro, correto? Sim. Salário de quanto? O advogado dele interveio. Excelência, meu cliente ganha aproximadamente 12 mil reais mensais. E tem outras despesas? Filhos? Não, Excelência. Mas temos financiamentos, contas, estilo de vida condizente com a profissão dele. Estilo de vida? A juíza interrompeu. Senhor Rafael, a sua mãe está dormindo num abrigo. A senhora? Ela olhou para mim. Trabalha? Sim, Excelência. Sou auxiliar de limpeza. Ganho um salário mínimo e meio. E quantos anos a senhora tem? 69. A juíza olhou para Rafael com uma expressão que não precisava de palavras. Depois olhou para o processo novamente. Diz aqui que a senhora criou o réu sozinha, após a morte do pai dele, correto? Sim, Excelência. Ele tinha 15 anos quando o pai morreu. E trabalhou para sustentá-lo? Pagou seus estudos? Sim. Trabalhei em 2, 3 empregos ao mesmo tempo, para que ele tivesse tudo. Escola, faculdade, roupa, comida, tudo. A juíza anotou. Virou-se para Rafael. Senhor Rafael, a sua mãe sacrificou a vida inteira para que o senhor tivesse uma formação, um futuro. E o senhor acha justo que ela, aos 69 anos, durma num abrigo enquanto o senhor tem apartamento de 3 quartos? Rafael não respondeu imediatamente. O advogado dele se inclinou e sussurrou algo no ouvido dele. Rafael respirou fundo. Excelência, eu não obriguei minha mãe a fazer esses sacrifícios. Foram escolhas dela. Senti como se ele tivesse me esfaqueado ali, na frente de todos. A juíza também pareceu sentir. Seus olhos se estreitaram. Escolhas dela. Entendo. Senhor Rafael, o senhor tem filhos? Não. Então o senhor não sabe o que é ser pai ou mãe. Mas eu vou te explicar. Quando você tem um filho, você não escolhe sacrificar. Você simplesmente faz, porque é o que se faz. E quando esse filho cresce e tem condições de retribuir, ele deve retribuir. Não por obrigação emocional, por lei. Está no Código Civil, artigo 1694, alimentos devidos entre parentes. E isso inclui filhos para pais. O advogado dele tentou intervir. Excelência, com todo respeito, meu cliente não tem... Eu não terminei. A voz da juíza era firme, mas não agressiva, apenas decidida. Senhor Rafael, eu vejo dezenas de casos como esse todos os meses. Filhos que esquecem os pais. Pais que ficam na miséria enquanto filhos vivem confortavelmente. E em todos esses casos, eu aplico a lei. Porque a lei existe para proteger quem não pode se proteger sozinho. Ela olhou para mim. Dona Helena, além do abrigo, a senhora tem algum outro recurso? Alguma economia? Não, Excelência. Vendi tudo o que tinha para tentar salvar a casa. E o seu trabalho? Quanto tempo ainda pretende trabalhar? Não sei. Enquanto meu corpo aguentar. A juíza fechou o processo. Vou dar minha decisão. Senhor Rafael dos Santos Oliveira, fica determinado que o senhor deverá pagar pensão alimentícia no valor de 25% de seus rendimentos líquidos mensais à sua mãe, Helena Maria dos Santos, a partir do próximo mês. O valor será depositado até o 5º dia útil de cada mês, sob pena de bloqueio judicial. Além disso, fica determinado que o senhor deverá pagar,
em caráter emergencial, o valor de R$ 3.000 para que a autora possa alugar um imóvel e se estabelecer dignamente. Esse valor deve ser pago em até 15 dias. Silêncio total na sala. Rafael ficou branco. Excelência, isso é um absurdo. Eu não tenho. O senhor tem, sim, e vai pagar. Esta decisão é irrecorrível em primeira instância. Se o senhor não concordar, pode recorrer. Mas enquanto isso, terá que cumprir a determinação. Ela bateu o martelo. Audiência encerrada. Saímos da sala. Cláudia estava radiante. Dona Helena, a gente ganhou 25%. Isso vai dar uns R$ 3.000 por mês. A senhora consegue alugar uma casa, ter dignidade? Eu estava atordoada. Não conseguia processar o que tinha acontecido. Olhei para trás. Rafael estava saindo da sala, o rosto vermelho de raiva, o advogado tentando acalmá-lo. Nossos olhos se encontraram novamente. Dessa vez, havia algo neles. Ódio, puro ódio. Ele passou por mim sem dizer nada. Mas eu ouvi quando ele falou para o advogado. Ela vai se arrepender disso. Voltei para a fundação no final da manhã. As mulheres estavam todas esperando na sala de convivência. E aí, dona Helena, como foi? Ganhei. Elas explodiram em gritos, abraços, choro. Dona Irene me abraçou forte, chorando. Eu sabia que a justiça ia reconhecer. Jéssica segurava a bebê e dançava pela sala. Dona Helena vai ter casa! Dona Helena vai ter casa! Eu não consegui comemorar. Ainda estava processando. Tinha processado meu filho. E tinha ganhado. Mas o que exatamente eu tinha ganhado? Dinheiro? Sim. Dignidade? Talvez. Meu filho de volta? Não. Naquela noite, deitada no beliche, olhando para o teto rachado, me perguntei se tinha feito a coisa certa. E então lembrei das palavras da juíza. Quando você tem um filho, você não escolhe sacrificar. Você simplesmente faz. Eu tinha feito tudo certo. Sempre fiz. Agora, finalmente, alguém tinha reconhecido isso. 15 dias depois, recebi a notificação. Rafael tinha depositado os R$ 3.000. Cláudia me ajudou a procurar um apartamento. Encontramos um kitnet pequeno em Itaquera mesmo, perto da fundação. Um cômodo só, banheiro minúsculo, cozinha que era só um fogão de 2 bocas e uma pia. Mas tinha janela, tinha luz natural. E era meu. No dia da mudança, as mulheres da fundação me ajudaram. Dona Irene, Jéssica, Carla, Beatriz, todas carregando as poucas coisas que comprei. Um colchão de solteiro, um cobertor, pratos, panelas, copos, coisas simples, mas minhas. Vera, a coordenadora, também foi. Dona Helena, a gente vai sentir sua falta, mas a gente está feliz. Você merece isso. Eu vou voltar para visitar. Vocês são minha família agora. E eram. Passei a primeira noite no apartamento sozinha, deitada no colchão no chão, coberta pelo cobertor velho, olhando para o teto limpo, sem rachaduras. Chorei. Não de tristeza, de alívio. Pela primeira vez em meses, dormi em paz. A pensão começou a cair no mês seguinte. R$ 3.000. Exatamente como a juíza tinha determinado. Com esse dinheiro, consegui pagar o aluguel, comprar comida, economizar um pouco. Até consegui comprar algumas roupas novas. Nada muito caro, mas roupas limpas, sem remendos, sem manchas. Continuei trabalhando. Não porque precisasse tanto, mas porque trabalhar me dava propósito. E porque, aos 69 anos, eu ainda tinha força para limpar 17 andares. Rafael não ligou, não mandou mensagem, não apareceu. O dinheiro caía na conta todo mês, mas era como se viesse de um estranho. 3 meses depois da audiência, recebi uma ligação de Mariana. Dona Helena, é a Mariana. Oi, Mariana. Silêncio do outro lado. Depois, soluços. Dona Helena, eu preciso falar com a senhora. Pessoalmente. Por favor. Marcamos num café perto da minha casa. Quando ela chegou, percebi imediatamente. Alguma coisa estava errada. Ela estava magra demais, olheiras profundas, cabelo sem brilho. Parecia 10 anos mais velha. Sentamos. Ela começou a chorar antes mesmo de pedir alguma coisa. Mariana, o que aconteceu? Dona Helena, o Rafael e eu estamos nos separando. Meu coração apertou. O quê? Depois do processo, ele mudou. Ficou amargo, revoltado. Culpa a senhora por tudo. Diz que a senhora destruiu a vida dele. Que ele é motivo de piada no trabalho.
que todo mundo sabe que ele foi processado pela própria mãe. Mariana, eu tentei conversar com ele. Tentei fazer ele entender que a senhora só estava buscando seus direitos, mas ele não ouve. Ele está obcecado e começou a descontar em mim. Grita, me culpa, diz que eu deveria ter te impedido de entrar na nossa casa naquele dia. Sinto muito. Eu não aguento mais, dona Helena. Eu vou embora. Já falei com meus pais. Vou voltar para a casa deles. Ela limpou as lágrimas. Eu só queria que a senhora soubesse. Eu não acho que a senhora fez nada errado. A senhora só queria dignidade. E merecia. Ela se levantou, me abraçou e foi embora. Fiquei sentada ali, com o café frio na minha frente, pensando: será que eu tinha destruído a vida do meu filho? Ou será que ele tinha destruído a própria vida ao esquecer de quem ele era? 6 meses depois do processo, numa manhã de domingo, alguém bateu na porta do meu apartamento. Abri. Era Rafael. Ele estava diferente. Mais magro, barba por fazer, olhos cansados. Não estava de terno. Estava de jeans e camiseta simples. Ficamos nos olhando por um longo tempo. Oi, mãe. Oi, Rafael. Posso entrar? Abri a porta. Ele entrou, olhou ao redor. Para o apartamento minúsculo, para o colchão no chão, para as panelas empilhadas na pia. É aqui que a senhora mora? É. Ele passou a mão no rosto. Eu não sabia que era tão pequeno. É o que eu consigo pagar com a pensão. Ele fez uma careta. A pensão que eu pago. Que você foi obrigado a pagar. Silêncio. Ele sentou no chão, encostou na parede. Mariana me deixou. Eu sei. Ela me contou. Ele olhou para mim surpreso. Ela te procurou? Procurou, uns dias antes de ir embora. Ele riu sem humor. Claro, todo mundo do seu lado. Eu sou o vilão. Você se colocou nesse papel, Rafael. Ele ficou quieto. Mãe, eu vim aqui porque eu preciso dizer uma coisa. Esperei. Eu estava errado. Meu coração parou. O quê? Eu estava errado, em tudo. Em te mandar dormir na rua. Em não te ajudar. Em achar que eu não te devia nada. Lágrimas começaram a cair do rosto dele. Eu fui um covarde. Eu tive vergonha de onde eu vim. Vergonha de você. E isso me transformou num homem horrível. Ele olhou para mim, os olhos vermelhos. Quando a Mariana foi embora, eu fiquei sozinho naquele apartamento grande. E percebi, eu tinha tudo, menos você. E você era a única coisa que realmente importava. Sentei no chão ao lado dele. Rafael... Eu não estou pedindo perdão, eu não mereço. Eu só queria que você soubesse que eu finalmente entendi. Ficamos sentados ali, lado a lado, em silêncio. E pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez, só talvez, meu filho ainda estivesse lá dentro. Mas ainda havia muito que precisava ser dito. E o último capítulo dessa história ainda estava para ser escrito. Rafael ficou no meu apartamento por quase 2 horas naquela tarde de domingo. Não falamos muito. Só ficamos ali, sentados no chão, encostados na parede. De vez em quando, ele limpava uma lágrima. Antes de ir embora, parou na porta. Mãe, posso voltar outro dia? Pode. Não vai ser fácil. Eu sei. Rafael voltou na semana seguinte. Trouxe pão de queijo quente. Lembrei que você gostava. Comemos juntos. Depois, ele lavou os pratos, sem que eu pedisse. A senhora sempre foi organizada. Não tem muito o que organizar. Ele olhou ao redor, para o colchão no chão, a pilha de roupas dobradas. Mãe, por que não compra uma cama? Já encomendei. Chega semana que vem. As semanas se transformaram em meses. Rafael passou a me visitar toda semana. Às vezes trazia comida, às vezes, flores. Uma vez trouxe uma televisão pequena. A senhora precisa de alguma distração. Instalou a TV, me ensinou a usar o controle. Ele riu. Uma risada de verdade. Fazia tanto tempo que eu não via meu filho rir, mas nem tudo era fácil. Houve dias em que discutimos. Dias em que ele chegava irritado, reclamando da pensão. Mãe, você sabe quanto eu estou pagando? 3.000 por mês. É 25%. E você ganha bem. Mas eu tinha planos. Eu também tinha planos. E gastei tudo com você. Ele ficava quieto, mas voltava na semana seguinte. Um dia, Rafael chegou com uma caixa grande. O que é isso? Abra. Dentro havia álbuns de fotos, dezenas deles. Onde você achou? No apartamento. Estavam guardados. Eu nunca tinha aberto, mas essa semana, abri. Sentamos e começamos a folhear juntos, fotos de quando ele era bebê. Eu, jovem, sorrindo, segurando ele.
Fotos da primeira festa de aniversário, do primeiro dia de aula, das formaturas. Rafael parou numa foto. Eu e ele num parque. Ele devia ter uns 10 anos. Eu estava de uniforme, cansada, mas sorrindo. Ele no meu colo. Eu lembro desse dia. Você disse que ia ser rápido porque estava cansada, mas a gente ficou até o parque fechar. Você queria tanto ir naquele parque. Você nunca disse não, né? Para coisas que te faziam feliz? Nunca. Mesmo quando te custava tudo. Especialmente quando me custava tudo. Ele fechou o álbum. Respirou fundo. Mãe, comecei a fazer terapia. Fiquei surpresa. Depois que a Mariana saiu, procurei ajuda. A psicóloga me fez ver muitas coisas sobre como eu construí uma vida fugindo da minha origem e como isso me transformou num monstro. Você não é um monstro. Fui. Pelo menos com você. Ele segurou minha mão. Você me perdoa? Olhei para ele. Meu filho, que me machucou tanto, mas que também era o bebê que carreguei. Rafael, perdão não é algo que se dá de uma vez. É algo que se constrói, aos poucos. Mas você está disposta a tentar? Estou, se você também estiver. Ele me abraçou. E pela primeira vez em anos, senti meu filho nos meus braços. Os meses seguintes foram de reconstrução. Rafael passou a me visitar 2, 3 vezes por semana. Às vezes me levava para almoçar fora. Às vezes apenas conversávamos. Ele me contou sobre a pressão no trabalho, sobre como tinha vergonha de dizer que sua mãe era faxineira. Eu tinha vergonha da mulher que sacrificou tudo por mim. Por quê? Porque eu achava que isso me diminuía. E diminuía? Não. O preconceito estava em mim. Comecei a contar sobre minha vida também. Sobre como foi difícil perder o pai dele. Sobre os empregos humilhantes, o cansaço que nunca passava. Mãe, por que nunca me contou? Porque você era criança. Não era sua responsabilidade. Mas quando cresci, deveria ter sido. Sim, deveria. 1 ano depois da audiência, Rafael chegou com uma proposta. Mãe, vendi o apartamento de Perdizes. Era grande demais, caro demais. Comprei outro, menor, 2 peças, e uma delas é para você, se quiser. Fiquei paralisada. Rafael, eu tenho meu lugar. Eu sei, mas eu quero. Não para me redimir, mas porque sinto falta de você. E porque a gente perdeu tempo demais. E se não der certo, a gente vai brigar. Com certeza, mas pelo menos a gente vai estar junto. Onde fica? Vila Matilde, perto do metrô, e tem uma praça na frente, para você fazer crochê. Conversei com as mulheres da fundação. Todas disseram, Dona Helena, se seu filho está tentando de verdade, dá uma chance. 3 dias depois, liguei para Rafael. Eu aceito. A mudança aconteceu num sábado de outubro. Rafael alugou um caminhão. Dona Irene, Jéssica, Cláudia, Vera apareceram para ajudar. O apartamento era perfeito. Pequeno, mas aconchegante. Meu quarto tinha uma janela grande. Rafael tinha comprado lençóis novos, toalhas, até um abajur. Depois que todos foram embora, ficamos só nós 2. Obrigado por dar essa chance, mãe. Obrigado por voltar. Os primeiros meses morando juntos foram de ajuste. Rafael não sabia dividir espaço. Deixava roupa suja no banheiro. Esquecia a louça na pia. Mas também fazia café da manhã nos domingos. Assistia novela comigo. Me levava no mercado. Aos poucos, viramos uma família de novo. Não a de antes. Uma nova. Construída sobre perdão e escolhas conscientes. 2 anos depois da audiência, Rafael me chamou. Mãe, quero pedir para o juiz suspender a pensão. Meu coração apertou. Não porque não quero te ajudar, mas porque agora eu te ajudo de verdade. Moramos juntos. Eu pago as contas. A pensão não faz sentido. E eu quero fazer isso por vontade própria, não porque um juiz mandou. Quero cuidar de você porque eu te amo. Lágrimas caíram. Você nunca tinha dito isso. Deveria ter dito há muito tempo. Fomos juntos ao fórum. A juíza sorriu. É raro ver um caso desses ter um final feliz. Hoje, aos 73 anos, olho para trás. Perdi minha casa, perdi minha dignidade, fui parar num abrigo, processei meu filho, mas ganhei algo maior. Ganhei meu filho de volta. Não o filho que criei, o homem que ele se tornou. Depois de errar, de cair, de aprender. Rafael não é perfeito, mas ele está aqui, tentando, todo dia. E isso para uma mãe é tudo. Estou na praça fazendo crochê quando Rafael chega do trabalho. Ele senta do meu lado. Oi, mãe. Como foi o dia? Tranquilo. E o seu? Cansativo, mas melhorou agora. Olha para o crochê.
Uma manta rosa. Para quem é? Para a bebê da Jéssica. Ficamos em silêncio, olhando a praça. Crianças brincando, vida acontecendo. Mãe? Sim? Obrigado, por não desistir de mim. Olho para meu filho. Mãe nunca desiste, Rafael. Mesmo quando deveria. Ele me abraça. E ali, naquele banco, em São Paulo, sinto que finalmente chegamos onde sempre deveríamos ter estado. Juntos. Se esta história tocou você, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Lembre-se, dignidade não se pede, se conquista